separei dois materiais, né, do Ministério da Saúde para a gente poder conversar um pouco. É importante entendermos, então, o porquê dessa proposta de redução de danos. A redução de danos, gente, é uma estratégia de saúde pública que busca controlar possíveis consequências adversas né, aos usuários que realizam consumo de psicoativos lícitos ou ilícitos, né, drogas lícitas ou drogas ilícitas, sem necessariamente interromper esse uso e buscando inclusão social e cidadania para os usuários de drogas. O que acontece? Normalmente a gente trabalha na perspectiva daquele paciente cessar, né, com o uso do álcool e das drogas lícitas e ilícitas. Só que foi observado, através de pesquisas, que é possível também trabalhar na perspectiva da redução desse consumo. Então, aqui nesse material, a gente vai explicar um pouquinho como que seria a redução, né, do consumo de álcool e drogas, é, sem realmente, é só diminuir e não interromper o seu uso, e ainda assim esse paciente conseguir ter cidadania, ser incluído, né, no dia a dia da sociedade, porque nós temos uma sociedade que ela é muito excludente, preconceituosa e discrimina os sujeitos. Então, é, grande parte, né, dos usuários de drogas que faz uso problemático da droga não consegue parar de usar. Então, é importante a gente atentar que nas sociedades como um todo, sempre houve, na verdade, o uso de álcool e drogas, né? E aí a gente começou a observar a partir dos estudos de saúde que o que é mais problemático é quando esse uso e esse abuso do uso das drogas, né, lícitas ou ilícitas, chega a prejudicar o contexto social daquele paciente, ou suas relações de trabalho, ou suas relações familiares, a sua própria saúde. Então, o que a gente observa é que muitos pacientes que fazem uso de drogas começam a ter realmente problemas e não conseguem parar de usar, né? E essas pessoas, então, elas encontram nesses programas de redução de danos quem aceite e oriente de modo a evitar consequências mais graves ao uso. É, então, a gente começa a trabalhar com uma perspectiva de saúde mais inclusiva e menos discriminatória. Então, a droga, ela é compreendida como fazendo parte da vida, né, em sociedade, mas que as pessoas elas devem se precaver para reduzir os riscos que a droga proporciona. Que a droga proporciona prejuízos, a gente já sabe. Né? Então, as políticas públicas de redução de danos, elas buscam oferecer alguns recursos para que aqueles usuários que realmente já usem, que têm uma dificuldade de parar de usar, mesmo com todo o trabalho que é realizado para parar de usar droga, né? Mesmo com todas as políticas públicas que tem na saúde para poder parar de usar drogas, muitos deles ainda não conseguem ou não querem. Então, a política de redução de danos é para pensar nesse sujeito que às vezes, né, ou não quer parar ou não consegue parar, mas que ele tenha um pouco de recursos para que ele seja menos prejudicado possível ao fazer o uso de drogas. Aqui eles dão um exemplo, mais ou menos, para pessoas que fazem uso de drogas injetáveis, né? Usuários de drogas injetáveis. Então, o Ministério da Saúde apresentou alguns dados, né? Então, do total de casos notificados, né, sobre DSTs e AIDS no Ministério da Saúde, 25% estão associados direta ou indiretamente ao uso de drogas injetáveis. Então, se a gente pensar que a pessoa faz uso de drogas e 25% do total daquelas pessoas estão diretamente, que estão infectadas, né,
pelas doenças sexualmente transmissíveis e pela AIDS, elas 25% está associado ao uso direto ou indireto do uso de drogas. Então, para você ver que está muito próximo, né? O uso de drogas injetáveis de uma forma não cuidadosa, levando as pessoas a contraírem doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, tá? 38,2% das mulheres portadoras de AIDS contraíram o vírus pelo uso da droga injetável ou através, né, de parceria sexual com usuários de drogas injetáveis. Então, para você ver que o uso de drogas injetáveis traz uma consequência grave para a saúde né, dos homens e das mulheres, no sentido de que ficam mais vulneráveis, então, a contraírem algum outro tipo de doença, tá? Algumas doenças sexualmente transmissíveis. 36% dos casos de AIDS pediátrica apontam a mãe ou sua parceria sexual com o uso de drogas injetáveis. Além disso, 85% dos usuários de drogas injetáveis informam que compartilham equipamentos de uso. E 52% deles estão infectados pelo HIV, 60% por hepatite C. Então, as pessoas que esses dados apresentam, né, que casos de AIDS pediátrica está vinculado também a mulheres, né, ou parceiros que fazem uso de drogas injetáveis. E também aqueles dados referentes ao compartilhamento de equipamentos para o uso das drogas. Então, pensando nisso, de que é uma coisa que já é dada, né, e aí a gente realmente tem que fazer, não pode fazer julgamento ou julgamento de valor, né, porque realmente, mesmo se a gente não concorde, né, com o uso de drogas, e a gente sabe que muitas delas são, as drogas, né, são aí lícitas ou ilícitas, e às vezes a gente não concorda com essa questão do uso das drogas, mas a gente também não vai poder discriminar aquelas pessoas que fazem o uso. Então, a proposta da redução de danos é você, à medida que você faz um trabalho para sensibilizar aquele paciente da importância dele parar, e ele toma a decisão ou que não vai parar ou que não está conseguindo, apesar de todo o suporte que a gente dá, aí a gente trabalha na perspectiva da redução de danos, tá? É, e aí eu não estou falando, aqui eu estou falando o que é a proposta do Ministério da Saúde, sei que é extremamente desafiador, às vezes até para a gente mesmo, né? Conduzir o trabalho na questão da redução de danos, porque às vezes a gente ainda tem uma lógica de tentar que o paciente cesse, né, a sensação do uso de drogas lícitas e ilícitas, porque a gente sabe o prejuízo que traz, não só na saúde, né, no trabalho, nos relacionamentos, então a gente ainda tem aquela lógica de fazer aquela tentativa de que o paciente realmente cesse com o uso das drogas. Inclusive, para mim, até às vezes é um pouco mais desafiador falar desse tema, porque eu estou na Prefeitura de Belo Horizonte no programa de controle do tabagismo. Até já falei que eu sugiro a troca do nome controle do tabagismo, porque a gente, na verdade, a gente não controla nada, né? E ninguém tem o controle de nada, né? Mas o nome é Programa de Controle do Tabagismo. E esse programa, a nossa perspectiva é realmente buscar a cessação, que esse paciente pare de fumar. Só que em alguns momentos a gente realmente percebe que às vezes ele vai ter dificuldade de fumar e a gente considera, assim, a redução, né? Então, a redução do número de cigarros e tudo, a gente acredita que pode ser importante para ele, mas que, na verdade, a gente gostaria, né, assim como seria imensamente importante para a saúde dele e para os recursos que são destinados para a saúde, que ele realmente cessasse. Mas tem alguns momentos que o paciente faz a sua própria escolha. Ele fala, não, eu não quero parar, eu só quero reduzir. Ou então eu não consigo parar, nem com todas as estratégias que a gente dá. Então, por isso, é feita a proposta da redução de danos, tá? E aí, então, e aí eles dão nesse folderzinho do Ministério da Saúde, eles dão alguns exemplos de propostas para redução de danos, que eu acho que é extremamente rico,
a gente entender como que funciona isso. Então, por exemplo, se o paciente faz, né, uso de álcool, e aí é importante, então, né, você orientar que ele precisa também ingerir água e líquidos não alcoólicos e de vitaminas, né, do complexo B, ter uma nutrição adequada, evitar atividades incompatíveis com a embriaguez. Então, é importante assim, à medida que ele já faz o uso, né, de álcool, aqui tem vários exemplos, de álcool, de crack, de cocaína, de tabaco, é importante que ele tenha algumas atitudes, que ele seja orientado para ter algumas atitudes, para que reduza o dano que realmente vai estar instalado na vida dele de alguma forma. Às vezes não fisicamente, mas socialmente, emocionalmente, né, nos outros financeiramente, na questão dos relacionamentos. Então, de alguma forma, a gente já sabe que o uso de drogas lícitas e ilícitas pode causar algum dano, né? Então, eles dão um exemplo, então. Se o paciente fizer uso de crack, por exemplo, dá a orientação dele beber muito líquido, usar cachimbo individual, com filtro, reservar tempo para dormir e para comer, para misturar a maconha ao crack ou trocar o crack pela maconha. Então, assim, são propostas que, a princípio, a gente fica pensando se talvez a gente não acredite tanto assim pela nossa trajetória histórica assim, né, na saúde, de pensar na cessação. Mas é dado estatístico de que funciona, tá? A redução de danos. Fica parecendo que eu estou falando de uma forma desacreditada, mas é porque a gente realmente trabalha numa outra perspectiva. Mas funciona, tá? Funciona a redução de danos. Então, a redução de danos, a gente tem que entender que não é um incentivo ao uso de drogas, não é um incentivo ao uso de drogas, né? Porque, na verdade, as pessoas já fazem o uso mesmo, né? Não está incentivando que usem ou que distribuem drogas, não. Na verdade, o que é feito com a redução de danos é a distribuição de material preventivo para proteger a saúde daqueles indivíduos. Já que ele faz o uso de álcool, de drogas injetáveis, por exemplo, ele vai receber o material para que ele use a seringa descartável, para que ele não compartilhe material, tá? Então, é nessa perspectiva que é a proposta da redução de danos, tá? Vamos lá. Então, pensando nisso, o que que o Ministério da Saúde, né, o que que é a ideia? É que, para a redução de danos, a abstinência, né, o paciente ficar sem fazer o uso, às vezes não é o único objetivo a ser alcançado. Então, para quem acredita, é difícil falar, né, porque a gente batalha para a cessação, sabe? Para o paciente realmente é, parar de fazer o uso. Mas, ao mesmo tempo, a gente acredita, a gente sabe o quanto que é desafiador. Tanto é que a gente não tem muitos resultados positivos para aqueles pacientes para realmente pararem de fazer o uso de drogas lícitas e ilícitas, né? Assim, no próprio programa do tabagismo, né, que o cigarro é uma droga lícita, a gente sabe que às vezes a gente consegue em torno de 30% das pessoas que parem de fumar. Então, assim, se a gente pensar até 30%, então é uma taxa até que baixa, né, para a pessoa parar de fumar. E é um programa que demanda muito recurso, demanda muito conhecimento, demanda investimento, né, tanto de pessoal quanto de recurso público, e a gente consegue aí em torno de uns 30% dos pacientes que param de usar cigarro. Então, realmente é desafiador. Por ser desafiador, então, o Ministério da Saúde aposta, então, nessa proposta de redução de danos. Tá? Eu acho que aí ficou claro, né? Então, quando se trata de cuidar de vidas humanas, o que que a gente pensa, né? Que é importante, então, a gente entender as singularidades
né? Então, é, são diversas possibilidades e escolhas também que são feitas pelos usuários. Então, trabalhar na perspectiva da redução de danos é também dar uma certa autonomia para aquele paciente que às vezes ele fala, eu não quero parar de fazer uso. Né? E aí você vai orientar, não, você não quer parar, tem direito, né? Tem direito de não querer parar, mas você vai ser orientado, então, para você ter menos prejuízos possíveis, tá? As práticas de saúde, em qualquer nível de ocorrência, devem, então, levar em conta essa diversidade. Né? Então, pensar que o sujeito ele é plural, ele é diverso, e que ele tem mil escolhas, né? Mil opções de escolhas na vida dele, então a gente tem que levar isso em conta. Tá? E aí a gente vai acolher esse paciente sem julgamento, em cada situação, né? É, às vezes pode ser que esse paciente ele seja acolhido e aí ele realmente vai tomar pé da sua situação e vai ser mais autônomo na sua forma de andar na vida a partir dessa escuta. Né? Então, a gente vai realmente ouvir o paciente, ver em que momento que ele está nessa fase aí do uso do álcool e das drogas e propor, então, que se ele não quiser cessar com o uso de álcool, drogas ou não estiver conseguindo, que ele faça a redução de danos, então, tá? E aí, essa abordagem da redução de danos, ela reconhece, então, que cada usuário tem a sua singularidade, né? E aí a gente vai ter que tratar estratégias para cada um desses pacientes, não só pensando na questão da abstinência, né? Mas pensando que ele pode ter uma, uma, uma vida mais preservada se ele evitar outros tipos de doença, tá? É, a redução de danos oferece, né? Ela oferece um caminho, mas assim, não exclui outros caminhos também, mas é um caminho para realizar o tratamento do uso de álcool e drogas, tá bom? E aí, a redução de danos, o que, que ela implica também? Ela implica que vai ter um vínculo bem estabelecido com os profissionais, né? Porque tanto os pacientes, os usuários, né, quanto os profissionais, eles são corresponsáveis, né, por aquele caminho que está sendo construído pela vida daquele usuário. Né? E às vezes esse vínculo é importante porque é um vínculo de confiança, né, que é estabelecido. É a responsabilização, é o vínculo, é o cuidado, é a escuta. Isso tudo facilita para que o paciente ele seja acolhido e ele faça escolhas melhores no cuidado da sua saúde. Tá? Então, eu peguei a portaria do Ministério da Saúde que determina que essas ações, né, que visam a redução de danos à saúde, elas sejam regulamentadas por essa portaria. Então, tudo o que é de proposta do Ministério da Saúde, que regulamenta o uso, né, a redução de danos sociais, né, à saúde do usuário, é regulamentado por essa portaria. Tá? E aí, essa portaria, ela vai considerar, lógico, outras legislações anteriores, tá? Então, ela vai considerar a política do Ministério da Saúde para atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas, ela vai considerar todas as recomendações que foram produzidas pelo grupo de trabalho interministerial, né, relacionado à política sobre sobre bebidas alcoólicas. Ela vai considerar também as intervenções de saúde dirigidas aos usuários, né, e dependentes de álcool e outras drogas, que devem ser ampliadas e estar baseadas na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Resumindo, essa portaria, né, que determina como vai se dar, né, a proposta da redução de danos, ela leva em conta diversas outras orientações anteriores, tá? Ela considera também, né, o crescente consumo de bebidas alcoólicas
entre os jovens e os acidentes de trânsito que são decorrentes do uso dessas substâncias. Então, levando em conta, considera também, né, a importância de reduzir os índices de infecção do HIV e da hepatite B e C entre os usuários das drogas injetáveis. Então, na verdade, a proposta de redução de danos, ela vem atender uma necessidade da sociedade que já está posto que é uma sociedade adoecida em função do uso das drogas injetáveis também, né? Dos usos das drogas lícitas e das drogas ilícitas. Então, é necessário pensar nessa população também, tá? Ô, gente, e vamos pensar de forma crítica, tá? Pensar nessa população não significa que é um estímulo para que essa população continue nessa situação. Né? Por isso que a política de álcool e drogas, a política de redução de danos, ela tem que estar articulada às demais políticas públicas também. Tá? Dessa questão do trabalho, da política de saúde mental, da assistência, né, da política de emprego, de renda, então, de moradia. Então, assim, não dá para a gente fazer uma coisa descolada, porque senão a gente vai manter as pessoas naquela situação em que elas se encontram, né? E, na verdade, a ideia é que as pessoas sempre se desenvolvam. E, se fizerem uso de álcool e outras drogas, na política de redução de danos, é que tenha menos risco possível ao fazer o uso de álcool e drogas lícitas ou ilícitas, tá? Então, esse artigo primeiro ele vai determinar, né, que as ações que visam a redução de danos sociais e à saúde, que são decorrentes dos usos de produtos ou substâncias ou drogas que causem dependência, sejam regulamentadas, então, por essa portaria aqui que eu acabei de dizer. Tá? Então, é importante definir que a redução de danos sociais e à saúde decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência desenvolva-se por meio de ações de saúde dirigidas àqueles usuários, né, ou dependentes que não podem ou não conseguem ou não querem interromper o uso. Então, é aquilo que eu falei, né? Então, tem essa proposta, é para aqueles pacientes, então, que às vezes eles não conseguem parar, não querem interromper ou não podem parar, tá? Então, tem esse objetivo de reduzir os riscos que são associados sem necessariamente intervir naquela oferta ou no consumo do uso do álcool e das drogas lícitas ou ilícitas. Que desafio falar disso. Gostaria muito que a gente conseguisse entender, né, que às vezes o paciente faz uso de alguma droga e que não traz tanto prejuízo no dia a dia. Mas é porque às vezes nós, da saúde, a gente vê que é tão complicado, né, quando faz o início do uso de qualquer substância, né, de qualquer uso de droga, o caminho que esse paciente trilha realmente é muito desafiador. Então, assim, ele tem que ter uma condição muito boa de compreensão daquele processo para ele realmente não cair numa dependência grande, numa exclusão, né? Então, realmente esse tema é muito desafiador, tá? Definir que as ações de redução de danos, né, sociais à saúde, elas, elas sejam praticadas respeitando as necessidades daquele público-alvo e da comunidade. Então, o que é importante, né? É, quais são as medidas que são importantes serem tomadas também, né? Então, é importante oferecer informação, educação, aconselhamento, assistência social à saúde, disponibilização de insumos de proteção à saúde e de prevenção, né, ao HIV e à AIDS e às hepatites, tá? Então, é importante que sejam oferecidas algumas medidas para poder reduzir o dano daquele paciente, tá?
Estabelecer que as ações de informação, educação e aconselhamento, elas tenham por objetivo o quê? Estimular a adoção de comportamentos mais seguros no consumo de produtos ou substâncias ou drogas que causem dependência e nas práticas sexuais de seus consumidores e parceiros. Então, na verdade, é compreender que as pessoas fazem o uso e que esse uso ele tem que ser bem orientado para se transformar em comportamentos mais seguros ao fazer o uso, tá? Esse é um trabalho que a equipe também do consultório na rua desenvolve muito, né, na Secretaria de Saúde, fazendo essa orientação aos usuários, tá, de, de drogas. São conteúdos necessários das ações de informação, educação e aconselhamento. O que é importante, então, é que esse usuário ele saiba, né? Então, é importante que ele tenha informações sobre os possíveis riscos e os danos que estão relacionados ao consumo de produtos, né, ou de substâncias que causam dependência. Então, não é que você vai abordar o usuário e vai, como se diz, passar a mão na cabeça. Ah, você faz uso mesmo, e aí eu vou te dar aqui uma seringa, né, para você fazer o uso, sem correr maiores riscos. Não é dessa forma, né? Então, a abordagem é importante assim, que ele receba a informação, ele saiba quais são os possíveis riscos, quais são os danos que vão, que podem, né, acometer a sua saúde, e, e, e aí, a partir desse, ele faz a sua escolha, tá? Então, é importante também que nesse trabalho seja desestimulado, né, o compartilhamento de instrumentos usados nesse consumo de produtos ou substâncias que causem dependência, tá? Então, você não vai estimular que ele compartilhe os instrumentos, né? Agulha, seringa, nem nada. Você vai orientar que, se caso ele fizer o uso, que ele use as seringas e as agulhas próprias, né? Individuais, e não compartilhe com ninguém, tá? Descartáveis. Descartáveis. Orientação sobre prevenção e conduta em caso de intoxicação, né? Então, assim, esse paciente, se você sabe que ele está ali, ele corre risco, sempre correndo risco de ter uma overdose. Então, você vai orientar a ele, né, sobre como que quais são as formas de prevenção para que ele evite a ter uma overdose, tá? Prevenção das infecções pelo HIV, as hepatites, todas as outras doenças que são transmitidas por essa via. Orientação para a prática do sexo seguro, isso aí, quem é da saúde, nós sabemos que a gente faz o tempo todo, né? Então, independente se é homem, se é mulher, se é homossexual, se é idoso, se é adolescente, né? Se é adulto, a gente sempre orienta essa questão da prática do sexo seguro. Tá? Divulgação dos serviços públicos, né, e de interesse públicos que existem na área da assistência e da saúde, para que eles busquem, né, esses recursos. É, divulgar, né, todos os direitos aí que são constitucionalmente assegurados, né, pela Constituição Federal de 88. Essas ações, né, de informação, de educação e aconselhamento, elas devem necessariamente ser acompanhadas da distribuição dos insumos destinados a minimizar esses riscos, tá? Então, normalmente é feita a orientação, né, o aconselhamento e tudo, e é oferecido também, é entregue também, é distribuído também aqueles insumos para evitar os riscos maiores, tá? E aí é isso que, às vezes, alguns setores da sociedade ou alguns atores da sociedade às vezes questionam. Ah, então vocês orientaram e vai lá e liberam aí uma seringa, uma agulha, como se estivesse incentivando. Não é que está incentivando. Na verdade, você está constatando que ele já vai usar mesmo e que, por conta disso, você já oferece um instrumento para que ele corra menos riscos, tá?
Estabelecer que a oferta de assistência social e a saúde na comunidade e em serviços objetive a garantia da assistência integral ao usuário, né, ou ao dependente, então, a gente sempre pensar nessa questão da assistência integral ao usuário. Aquilo que a gente já falou muito, né, nas legislações anteriores, na Lei 8.080, que prevê como que vai ser a saúde, que tem os princípios, né, do SUS, que é a integralidade. Então, é a gente pensar que a gente tem que oferecer, então, assistência integral para esse paciente, tá? Pensar nesse paciente como um todo, nas diversas áreas de que ele necessita de assistência, seja na política da assistência social, seja na política da saúde, seja na política de trabalho, de renda, de moradia, educação, tá? Então, é importante ele ser visto de uma forma integral e também passar pelos diversos serviços, tá? Tanto na atenção primária, no centro de saúde, passar pelos ambulatórios, né, onde tem o acompanhamento todo que é feito para os pacientes, por exemplo, HIV, é, é, passar pelo atendimento terciário, se necessário, se vier a ter uma internação. Então, é importante que ele tenha, além de ser visto de uma forma integral, que ele tenha um acompanhamento, né, de forma longitudinal ao longo da vida dele aí, pelos serviços todos que ele passa, tá? Na atenção primária, secundária ou terciária, tá? São ações necessárias na oferta da assistência social e à saúde quando são requeridas pelo usuário. Primeiro, o que ele é importante oferecer? O tratamento, a dependência, né, causada por produto ou substância ou droga. Então, isso é oferecido. Como é oferecido, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, esse tratamento, né, para usuário de álcool e outras drogas? A referência inicial é o centro de saúde. Se o paciente busca o centro de saúde, a gente faz uma avaliação dele, eu faço isso sempre, toda semana eu tenho paciente de uso de álcool e outras drogas, a gente faz uma avaliação social dele, juntamente com uma avaliação clínica, né, realizada pelo médico. É, a gente avalia qual que é o envolvimento dele nesse processo agora de parar de fazer uso ou diminuir, né, os riscos para a sua saúde. Então, a gente faz essa conversa para a gente observar em que fase que ele está, né? Então, a gente oferece esse acompanhamento clínico, social, psicológico para o paciente no centro de saúde. Se for um paciente que às vezes estiver em uma fase muito desafiadora e às vezes está, né, numa situação mais crítica, às vezes acaba que aquele paciente ele é encaminhado para o CERSAM-AD, né, que tem um acompanhamento aí da saúde mental para paciente que faz uso de álcool e drogas, tá? Então, por exemplo, aqui na Leste, dando um exemplo para vocês, tá? Para quem não é de BH e vai assistir a aula depois, só para vocês pensarem em questão de território. Aqui na Regional Leste, em Belo Horizonte, a nossa referência de Sersan, álcool e drogas é no Centro Mineiro de Toxicomania, na área hospitalar. Então, a gente faz o acompanhamento do paciente no centro de saúde. Às vezes é um paciente que eu consigo ver de 15 em 15 dias, dependendo, às vezes, né, uma vez por semana, depende de como que está a demanda dele, como que está o quadro dele, né? Ou às vezes é um paciente que eu vou ver mais espaçado, uma vez por mês e tudo. Se ele tiver numa situação, às vezes, muito crítica, a gente já encaminha para o Sersan AD, álcool e drogas, porque lá ele vai ter um programa que tem alguns pacientes que são atendidos até diariamente, ou de três vezes na semana, e aí ele fica mais num intensivo mesmo de tratamento. Tá? Vai lá no ambulatório, realiza atividade, é acolhido também, a família também é acolhida, tem grupos para pacientes, né, que são para familiares, né, de pacientes que fazem uso de álcool e drogas. Então, é um trabalho bem bacana, tá? Então, o que que é oferecido, então? O tratamento, o diagnóstico, né, da infecção pelo HIV, o tratamento também, né, da infecção pelo HIV, a imunização, o diagnóstico, o tratamento das hepatites virais. Então, todo esse tratamento, né, das doenças aí sexualmente transmissíveis, ou transmissíveis também pelas seringas, né, e tudo, é oferecido, tem que ser oferecido para esse paciente, tá?
tem que ser oferecido, não para esse paciente, tem que ser oferecido para quem assim o desejar, né? O diagnóstico, o tratamento das doenças sexualmente transmissíveis, a orientação para o exercício dos direitos e garantias fundamentais que estão previstos na Constituição, e tudo que assegure a qualidade de vida, né, uma qualidade digna de vida para aquele usuário tem que ser oferecido pelo SUS. Tá? Quando eu falo assim, gente, não é que está tudo perfeito, não, mas a gente tem esses serviços todos estabelecidos aqui em Belo Horizonte. Tá? Definir que as estratégias de redução de danos incluam a disponibilização de insumos de prevenção ao HIV e à AIDS. Né? Então, se a gente pensar que você vai fazer uma abordagem para o paciente que faz uso de alguma droga injetável, ou alguma droga lícita, ou alguma droga ilícita, você já aproveita e já aborda essa questão da prevenção do HIV e da AIDS, tá? É, e isso normalmente a gente faz. O público que me procura para isso normalmente são às vezes homens que estão em tratamento, né, para a questão do álcool e das drogas, e aí a gente já aproveita, já traz essa discussão também, né, dessa questão da prevenção do HIV, da AIDS, do uso da camisinha. Às vezes mulheres, já peguei até casos de idosas que estavam com doenças sexualmente transmissíveis, porque não faziam uso da camisinha por aquela questão, né, de ter confiança no companheiro, e às vezes a gente tem dados de idosos com HIV e esse dado assim, é significativo. Né? Então, independente, né, de idade, de classe social, de sexo, né, e de gênero, de sexo, de escolhas, esse trabalho é importante ser realizado, tá? A prevenção do HIV e da AIDS. É, a questão da diminuição, né, do consumo de bebidas alcoólicas, elas também têm que ser postas à tona, tem também que trazer essa discussão também, tá? Porque é importante a gente pensar essa questão do uso do álcool como uma importante questão, né, que envolve muito a saúde pública, né? Se a gente pensar que trânsito, né, e que violência no trânsito, ela é muito ligada à questão do uso de álcool, então a gente entende o quanto que uma coisa vai repercutindo na outra. Tá? Então, é importante a gente pensar ações intersetoriais para poder potencializar esses efeitos de promoção à saúde daqueles usuários. Tá? Essas ações de redução de danos, elas devem ser desenvolvidas em todos os espaços, né, de interesse público, aonde normalmente tem o consumo de produtos ou substâncias ou drogas que causam dependência. É a isso que eu falei para vocês, que aqui nós temos o programa do consultório na rua, né, que é realizado. Então, assim, é uma equipe que faz essa abordagem no momento, às vezes, né, no momento que está fazendo, nas cenas de uso. Então, é importante também essas ações elas serem realizadas é, em todos os espaços, né, onde realmente o consumo é realizado. Tá? E o que acontece? Tudo que está disposto aqui nessa portaria se aplica também no âmbito do sistema penitenciário, das cadeias públicas, dos estabelecimentos educacionais destinados à internação de adolescentes, nos hospitais psiquiátricos, nos abrigos, nos estabelecimentos destinados ao tratamento de usuários ou dependentes, ou de qualquer outra instituição que mantenham pessoas submetidas à privação ou à restrição da liberdade, tá? E isso é interessante porque a equipe do NASF, né, do Núcleo Ampliado de Saúde da Família, eu fiz parte dessa equipe por muitos anos, a gente fazia, inclusive, orientações aos adolescentes privados de liberdade, né, os adolescentes que estavam privados de liberdade ali andradas ali no Horto, então a gente sempre fazia muito esse trabalho de orientação a esses
a esses pacientes, a esses usuários, né? E da mesma forma em outros espaços também, tá? Então é importante que tenha todas essas orientações para quem também está privado, né, ou com a liberdade restrita, tá? Estabelecer que as ações de redução de danos devem ser desenvolvidas em consonância com a promoção dos direitos humanos, tendo especialmente em conta tendo, né, especialmente em conta o respeito à diversidade dos usuários ou dependentes de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência. Na verdade, gente, todos somos iguais e todos temos os mesmos direitos, né? Então, a gente não vai fazer julgamento de valor. E isso é um desafio grande na saúde pública. E isso é um desafio grande nos centros de saúde, tá? Quando a gente tem os pacientes que fazem uso de álcool e drogas, é, e é um desafio, porque nem todas as equipes ainda acolhem da forma respeitosa como eles merecem, tá? Porque às vezes a pessoa já faz um julgamento de valor e aí realmente complica essa abordagem com o paciente, tá? Em todas as ações, né, de redução de danos devem ser preservadas a identidade e a liberdade da decisão do usuário ou do dependente, né? Então, qualquer procedimento, né, que for relacionado àquele usuário, seja prevenção, diagnóstico ou tratamento, isso tudo tem que ser preservada a identidade dele, né? Então, a gente preservar a identidade, lembrar, né, dessa questão do sigilo com relação a algumas informações, né? Quando a gente faz abordagem aos usuários, a gente também tem que lembrar do que a gente pode compartilhar ou não, tá? De informação, tanto com a família, tanto com a equipe. Então, isso é importante, tá? A contratação de pessoal para o trabalho com redução de danos deve ser prioridade, né, deve dar prioridade aos membros da comunidade onde as ações serão desenvolvidas, observadas no âmbito da administração pública as normas de acesso aos cargos ou empregos públicos, levando-se em conta principalmente o acesso à população-alvo, independente do nível de instrução formal. Muito bacana. E aí, a gente tem muitas pessoas que são contratadas para serem redutores de danos, né? Então, às vezes, são pessoas até que já vivenciaram essa situação, conseguiram superar essa fase e depois trabalham também como redutores de danos, tá? Então, gente, esse tema é bem desafiador, né? Mas fica então aí a reflexão para vocês sobre a questão da redução de danos. Depois a gente vai fazer, né, questões com relação à redução de danos. Então, é uma proposta do Ministério da Saúde que realmente é muito interessante e, na verdade, ela trabalha muito com a perspectiva da não discriminação, da inclusão, do não julgamento de valor, né, porque realmente o uso de drogas listas ou ilícitas está posto na sociedade e a gente tem que encontrar alguma forma de trabalhar com isso, minimizar os quadros de saúde das pessoas que fazem uso, e a redução de danos é, inclusive, uma proposta dessa, tá bom? Então, obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.